Manchete do site G1 do Grupo Globo nesta segunda-feira à tarde. Dólar sobe e chega a 5,62 depois de nova fala de Lula, etc. Manchete que se espalhou, se multiplicou. Quase uma xerox tais manchetes nas últimas semanas. Nesta terça-feira, escalada no embate entre o presidente da República e o ataque especulativo e político de o mercado, suas vozes, porta-vozes e beneficiários. Especular é da natureza desta entidade tratada como divina, o mercado. Já ataque político nesta dimensão é a novidade do agora. Manchete no G1. Dólar sobe e vai a 5,68 após Lula dizer que há um jogo de interesse contra o real. Lula, é claro, conversa também com economistas que não ouvem apenas essa entidade tornada divina, o mercado. O Globo, nesta terça. Lula ameaça com medidas concretas e mercado já mapeia possíveis medidas de intervenção. Manchete no Estadão. Lula convoca reunião para discutir alta do dólar. Moeda sobe sempre quando o presidente fala. Por vezes parece uma reedição do jornal ou reprise do telejornal da emissora de rádio. Basta trocar o jornal, a revista, a emissora. Nas telas e no impresso. Nas capas da chamada grande imprensa. Folha, UOL, Valor Econômico, Estadão, Globo, G1, etc. Subida ou não do dólar, taxa de juros são fatos. E deve ser noticiada cada crítica do presidente da República à alta taxa de juros, 10,5%, para uma inflação de 3,93%. Fato tem que ser noticiado. Mas se deve ou se deveria refletir sobre a notícia e seus múltiplos significados. No caso, vale voltar ao clássico e rudimentar dilema. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O dólar sobe porque, imaginem, o presidente da República se dá a ousadia de criticar a taxa de juros? Ou sobe porque esse é um jogo casado, em que o bombardeio conjunto via manchetes atiça o mercado e essa entidade divina, parceira no jogo, especula e assim retroalimenta as manchetes. Presidente da República, eleito com 60 milhões de votos, não deve e não pode opinar sobre juros, inflação, etc. Já a rapaziada de colete, barba e gel, saia-lápis e sapato bico fino, em nome do dinheiro grande, merece e deve ganhar manchetes na simbiose com essa entidade divina, o mercado? Manchetes não são anódinas, menos ainda quando secundadas por editoriais e por reportagens com opiniões de especialistas. Os de sempre ou de uma nova fornada que pense da mesma forma. Nesta segunda tarde agora, manchete no jornal Estadão de São Paulo. O governo Lula é movido por ideologia, tem alergia ao mercado. Quem disse isso foi Roberto Castelo Branco, ex-presidente da Petrobras na era Bolsonaro, Paulo Guedes, diretor do Banco Central na era Sarney. Ambos, Roberto Castelo Branco e Paulo Guedes, estudaram em Chicago, berço do neoliberalismo, antiliberalismo e então produtora dos chamados Chicago Boys. Castelo Branco fez sua pós-graduação em Chicago com bolsa do CNPq. Portanto, o dinheiro do Estado ainda não enxuto. Castelo Branco é economista, ao menos de passagem deve ter lido e estudado sobre ideologias. Por ele ter feito essa gravíssima acusação, a de um governo ou governante ser movido por ideologia, que coisa espantosa, né? Pergunte-se, a ultradireita de Marine Le Pen, que na França levou o primeiro turno, não tem ideologia? O fascismo não é uma ideologia? O sóbrio, ponderado Milei, que virá ao Brasil neste próximo final de semana para se encontrar com o seu semelhante tão equilibrado quanto, não tem ideologia? E a dupla que há uma semana encenou para o mundo aquela tragicomédia, Trump e Biden, não tem ideologia? Roberto Campos, a Escola de Chicago, Paulo Guedes, Bolsonaro e o Estadão não tem ideologia?
E embora divina a entidade o mercado não tem ideologia? São todos neutros, imparciais? Isso existe? Outrora havia a ala técnica do governo, todos alçados a cargos públicos por decisão política. Agora temos a ala técnica da política nacional. O atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi votar para presidente com a camisa amarela, lamentavelmente afanada como símbolo pelo verde-amarelismo. Campos frequentava a rede social fechada do que chamam bolsonarismo. Um minimalismo excludente, mas a isso voltamos em outro momento. Presidente do Banco Central autônomo, Roberto Campos Neto foi a um jantar com o virtual candidato a presidente, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. E, se não bastasse, no jantar se escalou como futuro ministro da Fazenda. E essa gente toda não tem ideologia? Ou tem exatamente a ideologia dos que acusam os adversários por terem, que coisa espantosa, né? Ideologia. Indo à segunda questão da fala e manchete, aquela questão de saúde. Roberto Castelo Branco diz que Lula tem, aspas, alergia ao mercado. E a entidade divina, o mercado, tem o que em relação a Lula, ao PT, às ditas esquerdas? Alergia parece pouco. Sente desprezo, asco, nojinho de classe? E não é de hoje. O Jornal da Tarde, nos primórdios grande inovação no jornalismo, foi do grupo do Estadão de São Paulo. Já morreu, faliu. Como falida já está a antigamente chamada grande mídia, que ensinava e ensina como se deve governar, mas não soube governar a si mesma. Foram sossobrando antes mesmo da revolução digital. Faliram jornais, revistas, emissoras. Raras as exceções, hoje estão ou nas mãos de bancos ou criaram as próprias instituições financeiras. No mínimo, uma pontezinha. Agora todos e os negócios reféns da velocidade e do cliquismo, fenômeno imposto pelos Zuckerbergs, Musks e Quetais das redes. Antes, reinava o sós. Capturada por Rodrigo Viana do ICL, notem o berro, a estrondosa manchete. O dólar explode. Foi Lula. Isso há 35 anos. Porque Lula crescia nas pesquisas eleitorais em 1989, ano da primeira eleição presidencial direta pós-ditadura. Mas a linhagem é longeva. 1962. Antes da ditadura, mas já a conspiração. E o Globo gritava na manchete há 62 anos. Considerado desastroso para o país, um 13º mês de salário. Vejam editoriais recentes, fim de semana agora, segunda-feira, semana passada. Uns defenderam reduzir benefício dirigido a pessoas deficientes, idosos e pobres. Há dias defendiam e defendem desvincular a Previdência e o salário mínimo. Claro que sempre há e haverá divergências técnicas. Isso é normal. Mas não é essa a questão. A questão é a ferocidade. Ferocidade secular em um dos países mais desiguais do mundo. O 1% mais rico, milionários, tem a riqueza de quase metade do país. 21 milhões de pessoas passaram fome no Brasil em 2023. Isso é 10% da população. 22% dos domicílios chefiados por mulheres negras sentiram fome ao longo do ano passado. É disso que se trata. E essa gente segue, aspas, acusando político e governante por ter ideologia. Seria de se esperar que demonstrassem ao menos alguma inteligência ao jogar o jogo. Ou com razão, estão apostando na escassez de inteligência. Onde estavam o rigor, a inteligência das instituições de o mercado, quando um bando roubava 27,5 bilhões de reais dentro das lojas americanas? Ao que parece, ao que se informa, desde 2007. Onde estavam os celebradíssimos controladores finais do polvo cujas lojas americanas são um tentáculo a mais?
Como Faria Limers venderam e compraram as lojas americanas sem perceber? E os bancos, pobrezinhos, tão inocentes, não perceberam nada? Onde estão quando a Sabesp vai sendo privatizada, com cada ação valendo R$ 67? Ou seja, 10% menos do que vale na bolsa. Inicialmente vendidas 15% das ações. O comprador, apenas em um leilão da Sabesp, ofereceu 6,9 bilhões de reais, equivalente ao lucro da Sabesp em 2 anos. Eduardo Moreira, do site e canal ICL e que conhece o mercado, diz: roubo em escala bilionária que está acontecendo com a Sabesp. E quem comprou o primeiro lote de ações da empresa de águas e esgotos? O Grupo Equatorial Energia, especializado no setor elétrico, transmissão, geração, telecomunicações. E que só há 2 anos, e no Amapá, começou a operar com águas e os esgotos. E quem são os novos donos desta água e dos esgotos? Ouçamos Eduardo Moreira. Quem são os donos da Equatorial? Tem entre seus principais acionistas o Opportunity, do banqueiro Daniel Dantas, as gestoras Atmos, Capital World Investors, Esquadra Capital e o fundo americano de investimento BlackRock. Meu irmão, é isso. Entendeu? Entendeu tudo? Entendeu? Quem vai ficar dono do monopólio do saneamento de São Paulo? Uma empresa que não entende nada de saneamento, zero de saneamento, mas que tem os donos da Faria Lima, por trás, que estão compraram num processo ultra confuso, a toque de caixa, enfiando a porrada em universitário, em mulher e manifestante, sem uma discussão de qualidade, e eles vão ser donos do saneamento. O que Faria Lima entende de saneamento? Nada. O que a Equatorial entende de saneamento? Quase nada. Podemos dizer até nada, porque se em 2022 começou no Amapá, para a Sabesp é nada. Mas levou. A preço de banana, na cara de todo mundo. É isso. Isso é Tarcísio de Freitas. Isso é o projeto de destruição do patrimônio público nacional. Como e por que isso acontece? São muitos, claro, os motivos. Um deles, o Brasil emburreceu. Vejamos o relatório do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Pesquisa feita há 2 anos e publicada há 2 semanas. 54,3%, mais da metade dos brasileiros, portanto, ficou abaixo do nível básico. Adolescentes não conseguem resolver problemas banais, não têm criatividade e só apresentam ideias óbvias. O mundo mais uma vez se curva. Segundo o relatório PISA, os nossos estão entre os 12 mais ignorantes em 56 países pesquisados no mundo. Qualquer sessão quente do Congresso, especialmente com expoentes da extrema-direita, confirma tais dados. Não confundir ligeireza para picaretagens com inteligência. Vide Rubinho Nunes, vereador do União Brasil em São Paulo, da base do prefeito Ricardo, também Nunes. O tipo Rubinho fez aprovar com as bases do prefeito, que também são bases do governador, sua brilhante jogada de olhos postos nos votos da fascistaria. O que determina a lei dos Nunes? Multa de R$17 mil para quem doar a quem passa fome nas ruas. A parte a calhordice, a lei e a ação não foram pouco burras. Aprovada a lei, claro, escândalo, e os Nunes tiveram que recuar. Deixaram, digamos, na relva os que com eles votaram. É o de praxe. Nestes dias de agora, junto com o bombardeio contra críticas do governo em relação à taxa de juros, loas, saudações aos 30 anos do Plano Real. Providencial, tudo ao mesmo tempo. Aplausos de o mercado, suas vozes e porta-vozes. Merecidíssimo, justíssimo, mas sem deixar de anotar a herança. Juros altos e câmbio volátil.
Mas em meio a essa merecidíssima celebração, que tal lembrar só um tiquinho a crise financeira de 2007 a 2009? Aquela que explodiu nos Estados Unidos em 2008 e quebrou não só os Estados Unidos, como países mundo afora. O Federal Reserve dos Estados Unidos se viu obrigado a comprar os ativos podres dos bancos e demais instituições financeiras. 8 trilhões de dólares. 5 anos depois, em 2013, o Federal Reserve de Dallas calculou os custos totais da quebradeira. Nos Estados Unidos, 14 trilhões de dólares. Além disso, segundo o Dallas Federal Reserve, foram gastos outros 12,6 trilhões de dólares com ajuda ao setor financeiro. Na soma, dólar de hoje no Brasil, 150 trilhões 566 bilhões de reais. Uns 15 PIBs do Brasil de hoje, do agora. Onde estavam as famosas agências de risco? Onde estava a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a pátria do capitalismo? Onde estava o Federal Reserve? Se não na cabeça, coração e alma da crise que quebrou quase todo o mundo, onde estava a entidade divina, o mercado?